Pela segunda rodada seguida, o Guarani enfrenta em casa uma equipe que está no G4. Mas é o Bahia visitante quem assusta primeiro com o ex-bugrino Davó. Ele se livra do goleiro Kozlinski, mas não consegue completar a jogada. O jogo se desenrola com o Bugre marcando a distância. O Bahia tem 2 escanteios seguidos pelo mesmo lado. Na cobrança do primeiro, Kozlinski faz grande defesa. Mas no segundo, o zagueiro Inácio testa sem chances para o goleiro alviverde. Bahia, 1-0. Do Bahia! O Bugre reage com Eduardo Persson, que solta o pé direito, mas a bola acerta a trave. Outra chance para o time campineiro com Lucas, que chuta forte, mas a bola vai pela linha de fundo. No finalzinho do primeiro tempo, Eduardo Persson cobra um escanteio e Danilo Fernandes evita o gol contra de Lucas Mugni. E o time da Boa Terra vai para o intervalo com a vantagem no placar. O Guarani volta com Nicolas Careca no lugar de Maxwell. E não é que a estrela dele brilha, ele acerta o pé e faz um golaço. Mas o zagueiro João Vitor está impedido e o gol é anulado. O tempo passa, o Guarani não produz e o técnico Mozart troca 3 jogadores de uma só vez. Mas é o Bahia quem assusta com Davó novamente. Ele bate firme para a boa defesa do goleiro Kozlinski. O Bugre tenta com Rodrigo Andrade. E agora é Danilo Fernandes quem salva a meta baiana. Mas o Bahia é cirúrgico. Ataque bem organizado e eficiente pela esquerda e a bola chega para Raí ampliar. Termina o jogo. Bahia 2, Guarani 0 e o torcedor vai para casa branqueado. A vitória fora de casa foi excelente para o Bahia, que segue na 3ª posição na classificação geral. Já para o Guarani, o resultado foi desastroso. A equipe continua na 19ª colocação, dentro da zona do rebaixamento. Eu estou há 10 dias aqui, 2 semanas aqui, né? Então eu preciso entender profundamente o melhor sistema, ou os jogadores que eu vou colocar num jogo ou no outro. É óbvio que nós vamos ter uma espinha dorsal, mas cada jogo pede um jeito de jogar, e aí tem a sensibilidade para escolher os melhores jogadores, inclusive em questão de condição física. É a primeira vez que eu vou ter um jogo no sábado e logo em seguida um jogo na quarta-feira. Vamos ver como é que eles reagem fisicamente para aí sim escolher os melhores jogadores, inclusive em termos de condição física, para quarta-feira. O Guarani vinha de uma vitória boa contra a equipe do Cruzeiro, uma expectativa para virar o turno. Tinha 17. Tem 17. Ficou nos 17. Antes do jogo ele tinha 17. Isso. Se ganha, vai a 20. Ah, melhorava muito. Talvez um empate contra a Chapecoense viraria com 21. Isso. Agora, para virar com 20, ele se obriga a vencer a Chapecoense na quarta-feira, lá em Chapecó. Não gostei do Guarani, não. Eu comentei a partida no sabadão à noite, 18h30, né? Começou o jogo. Não gostei. O Guarani voltou a ser aquele time de antes do jogo contra o Cruzeiro. Porque sabe o que acontece? A gente subiu o sarrafo, né? Você viu a apresentação contra o Cruzeiro, um time voluntarioso que foi, brigou, pegou toda a segunda bola, imobilizou o Cruzeiro, conseguiu neutralizar os pontos fortes. A gente percebeu que estudou o adversário, era o líder da competição, muito à frente na classificação do que o Bahia, e o Guarani ganhou com autoridade. Aí a gente sobe o sarrafo, é bem isso. Todo mundo ficou com aquele recorte. Vai ser igual contra o Bahia, não há motivo para mudar. Mas o melhor jogador em campo, ou pelo menos entre os 2 melhores, na oportunidade em que o Guarani enfrentou o Cruzeiro, um sábado antes do jogo desse sábado, foi o Giovanni Augusto. E a ausência dele fez toda a diferença. A bola não chegou, a gente previa isso até no comentário pré-partida, de que o Guarani teria muita dificuldade para que a bola chegasse à frente. Ainda assim, eu tenho que elogiar o futebol do Persson, que levou o meu voto como craque do jogo, mesmo não tendo conseguido participar da partida toda, teve câimbras, mas é um cara que tentou encarnar ali uma função, né,
de meia, ele que é um segundo volante. Aí um golaço do Nicolas Careca, mas realmente o João Vitor estava um pouco adiantado, infelizmente o Guarani estava 1-0. Teria empatado o jogo, a história poderia ter sido outra. Agora, o ponto negativo, destoante, que a gente não pode deixar de registrar aqui, foi a péssima performance dos 3 homens de frente que começaram a partida. Péssima, Maxwell, Bruno José e Lucão do Break. A pior apresentação de uma peça de ataque do Guarani até agora na competição. Eles não renderam absolutamente nada. E o Moser trocou 2 deles. Trocou o Maxwell e trocou o Bruno José. E terminou o jogo com o Lucão, que foi um fiasco. E eu posso falar isso aqui, porque eu sempre fui um ferrenho defensor da escalação do Lucão com a camisa 9 do Guarani. Mas ele não jogou nada. E tinha uma alternativa legal de banco encerrando. Tinha uma alternativa boa, né? Que era ele colocar o Iago, depois que já tinha tirado os 2 primeiros atacantes, e puxar o Nicolas Careca no lugar do Lucão, sacando o Lucão, que terminou o jogo, até 50 minutos sem pegar na bola. Então, ele deixou o Nicolas Careca do lado esquerdo, né? Ele entrou no lugar de um dos beiradas. Essa foi, para mim, uma atitude equivocada, foi um dos pecados do treinador dentro da partida. Mas a peça ofensiva dele derrubou qualquer pretensão de ganhar o jogo no último sábado contra um Bahia traiçoeiro, matreiro, que fez o gol no comecinho, puxou as linhas para trás, esperou o Guarani tentar entrar sem sucesso e quando teve a oportunidade matou o jogo, para mim, numa falha do Ludic, que estava como zagueiro central, tomou um tranco de corpo, caiu e ao cair o Guarani ficou aberto na lateral direita. Sai o João Vitor ali para tentar cobrir, salvo engano. Chega atrasado, o cruzamento sai limpo e sai o gol nas costas do Ludic. Nas costas do Ludic, que se posicionou mal no momento em que a jogada foi criada, mas dando relevo também é o seguinte: uma saída de bola em falso. O Guarani tinha a bola e perdeu a bola com o time saindo. Uma saída de bola errada. E aí, claro, olha aí, o tranco que tomou o Ludic. E aí a bola vai para o fundo, sai o cruzamento e não tem jeito. Sai o gol do Bahia, que mereceu a vitória contra um Guarani sem inspiração e com pouca transpiração, o que é pior. O Guarani está no mercado para contratações. O técnico Mozart, na entrevista coletiva, já falou de um jogador que está chegando, porque o Matheus Pereira, esta foi a última apresentação dele com a camisa do Guarani. Está indo para o futebol de Portugal, pertence ao Cruzeiro. O Guarani não poderia fazer nada. O máximo que o Guarani conseguiu foi exercer uma cláusula contratual. Ele fica com 10% da negociação, direito de vitrine. 10%, o Guarani, portanto, lucra algum. E o Jamerson, está aqui a sonora. Jamerson que é do Azures, time paranaense, confirmado pelo Mozart. O Jamerson chegou agora, um jogador que tem uma capacidade grande, provavelmente já vai fazer sua estreia na quarta-feira. Provavelmente faz a estreia na quarta-feira. Ele não tem, portanto, o Matheus Pereira. E nós estamos vendo imagens desse Jamerson, jogador de 23 anos, e está chegando para ser titular. E veja que o técnico já anunciou ele para a partida de quarta-feira. Não tem outro, né? O Eliel está machucado. O Eliel está machucado, mas ele, contra o Cruzeiro, ele jogou com o Lucas Ramon na lateral esquerda. O Ramon estava no banco. É verdade. E não comprometeu, não. Não comprometeu. O time jogou melhor do que com o Matheus Pereira. Só que ele até respondeu na entrevista coletiva, né? Por que você colocou o Matheus Pereira? Ele falou, coloquei porque é o titular absoluto. Não há o que ser contestado nesse aspecto. E o Guarani estava atrás, de Jean Vitor, que é um lateral esquerdo do Botafogo de Ribeirão. Isso é real, nós botamos inclusive a palavra do capitão que está lá em Ribeirão, que conhece o jogador, muito bom jogador. E quem é melhor, esse Jamerson ou o Jean Vitor do Botafogo? O Jean Vitor é melhor, pô. Muito mais jogador. Só que sabe o que o Botafogo fez? Foi lá e subiu o salário do cara, praticamente dobrou. Não, você não vai sair, o Botafogo está muito bem na Série C. É um dos líderes. E aí o que fez o Botafogo quando ele viu que estava correndo o risco de perder o jogador? Chamou o cara lá na casinha,
Falou, ó, tá aqui, ó, vamos arrumar a tua vida aí, mas vamos até o fim com a gente na Série C. Aí o Guarani ficou sem bala na agulha para competir. O CH, comentando sobre o jogo também, já falando aí, projetando o Guarani. Até agora são só esses dois, né? O Guarani está no mercado, estão falando em Bruno Mezenga e uns nomes que estão surgindo, mas por enquanto, confirmados só esses dois. É pouco. O Guarani tem problema nas duas laterais, no lado do direito também tem problema. O Diogo não fica pronto nunca, está toda hora machucado. E o Lud, que vocês estão vendo aí, joga uma bem e outra mal. Aí o Guarani que decide. Contratou 2 backs para colocar o símbolo do xerife deles lá. Os 2 não deram certo, um até aposentou. Precisa contratar zagueiro. Vão para o meio campo, precisa contratar jogador à vontade lá. Ninguém sabe qual é a real verdade. Giovanni Augusto vai embora, está machucado, qual que é a verdade? Semana passada ele estava indo embora, agora ele está machucado. Então vamos ver o que vai acontecer. Uma coisa não inviabiliza a outra. Ele pode estar de saída e machucado. Então vamos aguardar, como diria o profeta. Então não tem meia, não tem segundo volante. Primeiro volante é mais ou menos e atacante. Alguém precisa falar isso para o Mozart e também para o Pastana. Os jogadores que o Guarani tem são irregulares e duvidosos. Eles jogam uma bem, a maioria mais ou menos, e muitas delas um futebol ruim. Olha o que o Guarani tem no seu time titular. Eu vou citar 3 figuras. 3. O Maxwell de atacante. Maxwell é o atacante. No meio campo tem o Silas. Como é que chama o zagueiro que jogou de novo? Que eu acabei de falar. Derlan. E o Derlan. Só esses 3, que foi durante toda a trajetória dos 3 contestado por todos nós. Aí vocês tirem a conclusão. Se o Guarani não contratar, é complicado. E sobre esses 2 que estão chegando, Batista, esse Jamerson tem 23 anos, ok? Só que ele jogou no segundo escalão do futebol português, jogou no Azures, que ninguém conhece, começou no Marília. Eu vou fazer só uma pergunta para que você que está em casa tire a sua conclusão. Todo time de futebol precisa de laterais. Lateral esquerdo não tem no mercado. Direito, o treinador de seleção brasileira está levando o Daniel Alves, que tem 40 anos. Será que esse moço, se ele jogasse bola realmente, ele estaria solto no mercado? Interrogação. Eu não estou querendo dizer nada, eu estou fazendo uma pergunta. Então o Batista respondeu e perguntou e o Tigrão respondeu. Eu concordo com você. O lateral esquerdo do Botafogo não, mais jogador. É mais jogador do que o Jamerson. Tanto é que o Botafogo não mediu esforços para segurar. Agora o meia, que está aí meio atacante, o Isaac, é bom, hein? É bolão. Agora eu gostaria de vê-lo junto com o Giovanni Augusto e não no lugar do Giovanni Augusto. Olha que diferença. Eu gostaria de vê-lo junto e não substituindo. E realmente a situação do Giovanni Augusto preocupa, essa questão aí de uma possibilidade, não estou cravando nada, dele deixar o Guarani. E uma novidade boa, Batista, no jogo, apesar dele ter entrado muito mal, porque estava totalmente sem ritmo, mas é assim mesmo, agora vai recuperando. Foi a presença do Rodrigo Andrade em parte do segundo tempo. Daqui a pouco vai estar com o ritmo de jogo, com a mobilidade necessária e vai ajudar o Guarani aí que precisa ir buscar uma vitória lá em Chapecó. É difícil. Chape que ganhou do Náutico fora de casa. Precisa buscar os 3 pontos. 2-1. Em caso de empate, que teoricamente não é ruim empatar fora, ele vira o turno com 18. É muito baixo. E se perder, virar com 17 é mais baixo ainda. Então, pela pichotada do último sábado aí, pela bobeada, pela falta de inspiração e pela derrota em casa contra o Bahia, o Guarani se obriga para virar com 20, que também é baixo, a ganhar o jogo quarta-feira lá. Então veja o tamanho do drama. E uma informação, Rafael Martins está de saída. O Guarani não contratará um outro goleiro, o Arthur Gazi já vinha ficando na reserva, vai seguir, portanto, como reserva do Kozlinski.